Opa! Canal Tricolaço por aqui, Robson Ramos, tudo beleza por aí? Segunda-feira é dia de resenhinha aqui, né, no canal. É dia da gente viajar nos temas. E o de hoje é bem sugestivo por um momento que a gente está vivendo aí na temporada. Porque quem assistiu o vídeo do pós-jogo do Fortaleza me viu levantando uma questão. Naquele dia eu disse assim: qual é o motivo para eu ir? Que motivo eu tenho para ir no Morumbis sábado que vem assistir São Paulo e Flamengo? Era essa a minha grande dúvida, era esse meu grande dilema. Porque o time fez uma partida ruim em Fortaleza, em alguns aspectos, boa em outros aspectos. Teve muito aquele negócio, jogou bem, mas não acertou. Aliás, o São Paulo precisa acertar mais o gol. Mas não foi só isso, né? Teve algumas coisas no jogo do Fortaleza que não foi exatamente a falta de vontade ou a falta de pegada que a gente viu contra o Flamengo. Mas era aquela coisa assim, tipo arame liso. Então o Fortaleza chegava com alguma facilidade à defesa do São Paulo. O Fortaleza tinha liberdade para chutar. O Fortaleza ameaçava o São Paulo mais do que a média. E isso dava uma impressão de que o time não tinha lá muita casca para enfrentar um adversário importante na disputa. Porque é um adversário que está no G4. Aliás, enquanto este vídeo está sendo gravado, o Fortaleza está vencendo o Cruzeiro por 2-1. Não sei, a gente só vai saber quanto é que terminou esse jogo depois, né? Mas na, claramente é um time forte, mas é um time que o São Paulo tem condição de enfrentar. Não é um time melhor que o Flamengo que perdeu para o São Paulo sábado. Então naquele dia me bateu um desânimo muito grande, porque eu vi o time errar muito na hora de concluir, na hora de tentar o gol. E o Fortaleza não é exatamente um time. É um time que ataca bem e tudo, mas que, que dá umas. Né, dá umas bobeiras assim na proteção de meio de campo, no sistema defensivo. E o São Paulo não soube aproveitar isso. E aí veio aquela pergunta. E por que veio aquela pergunta? Porque naquele momento o São Paulo terminou a rodada em sexto lugar. Aliás, entrou na rodada 21 na sexta posição, ganhou do Flamengo e continua na sexta posição. E aí deixei de vislumbrar a possibilidade do São Paulo ganhar o Campeonato Brasileiro. Para isso é importante que se diga o seguinte: eu não começo o ano, e acho que muito São Paulino também não, vislumbrando o título brasileiro ali na frente. A gente sabia, pelo menos o desenho mental que eu fiz é assim: o São Paulo ganha a Copa do Brasil 2023, se organiza para entrar em 2024, fortalece o seu time para em 2025 participar de disputas maiores com mais chance de vencer. Agora, o campeonato começou mal, mas depois o time se acertou muito. Então, e outra, ali na ponta, tirando o Flamengo, e tirando até o Botafogo em algumas ocasiões, ninguém estava dando pinta de que ia segurar esse rojão do jeito que tem que segurar. Numa dessa, você acaba ganhando o título, né? Numa dessa, você é o menos bobo, você acaba ganhando o campeonato. E nesse é, espaço, o São Paulo consegue transitar, mesmo não tendo o time dos sonhos. Ainda que eu entenda que o time do São Paulo é bom. Eu acho que o time do São Paulo, o elenco São Paulino, é bom. É um elenco que tem trocas, é um elenco que tem continuidade. Agora, ele não é o melhor elenco do Brasil, ele tem desequilíbrio, por exemplo. É um elenco que vai perder o Wellington no fim do ano e ainda não tem um outro lateral esquerdo com capacidade de ser titular para substituir. Talvez até o fim do ano o Patrick já seja uma realidade para assumir a titularidade em 2025. Porém, ainda assim, o time ficará carente de um reserva. O time já é carente, por exemplo, de um reserva à altura para o Caleri. O André Silva, em algum momento, pareceu ser esse reserva, mas ele ou ele perdeu confiança, ou era só isso mesmo o futebol dele, mas não era não.
pelo que eu acompanhava em Portugal. É um jogador de muita força e definidor. É que ele está oscilando muito. Estou dizendo isso porque o Juan, que foi treinado para ser esse substituto no futuro, também já vai embora. Então só tem o André Silva. Não tem um outro definidor, um terceiro definidor, para inclusive suprir a falta do André Silva quando os dois não puderem estar. Porque um jogador de definição é fundamental numa equipe como essa. O Igor Vinícius está ali, todo mundo sabe que ele não é uma maravilha e que o Rafinha não aguenta outra temporada, então precisa de um lateral direito. Mas tirando essas lacunas, o elenco do São Paulo é bom. E ele pode disputar um campeonato como o brasileiro, dependendo das circunstâncias, para vencer. Por isso que eu desanimei tanto. Porque eu acho que o São Paulo, quando pega aquela sequência de jogos em que vai vencendo todo mundo, a partir do Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e tal, dá pinta de que, pô, dali vai sair coisa. E aí perde para o Atlético um jogo que poderia ter pelo menos empatado. Aí ganha do Grêmio com as calças na mão. Aí empata um jogo com Juventude que era a obrigação ter vencido. Aí tudo bem, enfrentou o Botafogo e tal, mas putz, dava para ter ganhado, né? Mas ok, esse jogo eu não vou pegar, esse jogo o time jogou bem. É que a bola não entrou. Só que tá, não entrou naquele dia, mas poderia ter entrado em outros. Tá? Então você dá uma desanimada depois que você pega um jogo em que dava para ir com um pouco mais de força para vencer e não vence, você olha e fala: ah, sexto. Acho que não vai sair muito daí. O São Paulo já tem jogos a mais que Cruzeiro, que o próprio Fortaleza. Tem time atrás do São Paulo que tem jogo a menos, o Bahia tem jogo a menos. Você fala: ah, daí não vai sair grande coisa. E isso dá aquela desanimada. Aí a gente fica assim, pô, tá. Só que esse time ele tem cara, ele tem pegada de time que não vai sair do ano com a mão abanando. E aí você tem a Copa do Brasil. Aí você fala, pô, de novo. Não, é legal ganhar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é o segundo torneio nacional em importância, é um mata-mata importante. Mas ele não tem o mesmo peso que o brasileiro. E ao mesmo tempo você tem a Copa Libertadores da América. Essa então eu nem contei, porque é, é preciso dizer uma coisa sobre a Libertadores. Você não precisa ser o time mais forte do continente para ganhá-la. Você tem que ser o time que consegue disputar melhor as eliminatórias. As eliminatórias não, as fases de mata. Mas times muito fortes tendem a ganhar esses duelos. Mesmo que você saiba jogar. E você tem aí, no papel, pelo menos na frente do São Paulo hoje, o Flamengo, o Palmeiras, o River Plate. Eu não vou colocar o Botafogo nessa história, nem o Grêmio. O Grêmio, porque tem outras preocupações, o time enfraqueceu demais, não sei se vai olhar para a Libertadores com a mesma força. E o Botafogo tem uma questão mental. O Botafogo não é um time que disputa a Libertadores com frequência. Ele tem a dificuldade de entrar naquele espírito da competição. Isso na hora de decidir, na hora de um mata-mata, na hora de enfrentar um adversário que é mais copeiro, Palmeiras, por exemplo, que vai enfrentar agora, pode pesar contra o Botafogo. Né? Então, ele é um time forte, um elenco melhor, mas que eu não vejo assim tão à frente. Mas só de você ter esses três muito qualificados à frente, você fala, pô, se eu pegar qualquer um dos três, a chance de eu estar fora é grande. Então, você que fica naquele dilema, o que priorizar? Eu gosto muito do que o Zubeldia disse há um mês, mais ou menos, quando ele foi perguntado numa coletiva. E ele falou, não tem muito o que escolher. Enquanto você estiver nas três, tem que disputar as três. E eu acho que ele está fazendo isso com muita maestria, porque ele está tentando dosar o esforço do time. A gente não sabe se em algum momento isso vai estourar todo mundo lá.
A gente sabe que exercícios e observações de carga são feitos continuamente, mas a gente não sabe até quando o time aguenta, mas tem aguentado. Ele tem jogado com o time titular sempre. Acho que por ter encaminhado a vaga contra o Goiás, dá para jogar com um time mais misto. Acho que contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, em casa no domingo, dá para abrir mão de uns 20% do time para enfrentar o Nacional do Uruguai com força máxima na semana que vem. Então aí você consegue um equilíbrio para Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e para a Copa Libertadores da América. E aí ele disse o seguinte nessa coletiva: você só vai escolher a hora que você olhar para o horizonte e perceber que você tem um caminho mais definido do que o outro. E nesse momento, o Campeonato Brasileiro do São Paulo parece ser um objetivo mais distante do que os outros. Me entristece, porque eu acho que ganhar o Campeonato Brasileiro tinha que ser uma obsessão. E a diretoria atual de São Paulo passa a impressão de não ter essa obsessão. Ela gosta da ideia das Copas, de ganhar rápido, de resolver rápido, de mexer com a torcida nessa coisa de não precisar sofrer tanto. Só que o mata-mata tem as suas traições, né? São Paulo pode pegar o Palmeiras desse ano, o Palmeiras não está bem, mas pode acordar no mata-mata e eliminar o São Paulo. Na Libertadores, idem. Ou o São Paulo pode pegar um Flamengo da vida e sair. E aí sobrar o brasileiro com 10 pontos na frente do segundo. Do primeiro, aliás. Por isso que eu, no jogo, no vídeo do sábado, eu disse aqui: eu faria um pacto por 10 vitórias. Independentemente do que vai acontecer ao final delas. Por quê? Primeiro, porque eu acredito que nem todo mundo vai conseguir manter esse mesmo ritmo agora. Segundo, porque o fato de você estar se movimentando para ganhar, animicamente ajuda nas outras competições também. O Felipão disse uma coisa muito interessante na Copa de 2002, quando o Brasil viajou para a Ásia para disputar a Copa. É bom lembrar, para quem é muito novo, que o nível de crítica que a seleção brasileira sofria era um negócio absurdo. O mais otimista falava que o Brasil passaria da primeira fase e olhe lá. Tinha muita desconfiança com a seleção brasileira. Mas o Felipão disse o seguinte, perguntado numa coletiva, ele falou assim: nós temos que chegar até a semifinal. Esse é um time pronto para chegar até a semifinal. Se chegar na semifinal, aí a gente vê o que faz. Ou melhor, quando chegar na semifinal, a gente vê o que faz. Mas até a semifinal é obrigação. Então ele projetou o time para ir até a semifinal. Aí você pode pensar, pensamento pequeno. Não é. Porque quando você chegar na semifinal, é você e mais 3 times. E aqueles resultados positivos que te levaram até lá são responsáveis por te impulsionar naqueles 2 últimos jogos. Porque você só tem um jogo de semifinal e um da final. E isso na prática aconteceu. O Brasil disputa um jogo de semifinal com a Turquia muito difícil em 2002. Muito difícil, mas melhor jogado pelo Brasil do que o jogo da primeira fase, quando o Brasil teve pênalti estranho a favor e tal. E a final contra a Alemanha, se você é muito jovenzinho e não viu, ou tem memória muito pequenininha, pega o VT para assistir. É impressionante, apesar da Alemanha não ter sucumbido no jogo, mas é de uma autoridade a postura do Brasil em campo que você fala, cara, que absurdo. Se esses caras não ganharem, é fraude do universo. E eu atribuo aquela vitória muito a esse pensamento do Felipão. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem que ter como norte ser campeão brasileiro. Mas não vai dar. Mas se você não olhar para essa possibilidade, talvez você não seja nem o quinto. Porque um time como o São Paulo, com limitações, se trabalhar
no topo sempre, a gente viu sábado, ele incomoda o adversário. Ele causa dificuldade para os adversários mais difíceis. E se ele causar sempre, ele vai chegar o mais longe possível que se pode chegar no Campeonato Brasileiro. Por isso a minha sugestão é pacto por 10 vitórias no Campeonato Brasileiro. Essa busca vai ajudar a consolidar a condição do time na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. E se você cair em alguma delas, o foco está ainda nas 10 vitórias. E isso pode levar o São Paulo a objetivos, conquistas muito grandes. O que você acha disso? Comenta aí. Fala o que você pensa. É meio uma viagem, assim, mas eu acho que vale. A gente, no fim das contas, para responder a pergunta, eu adorei ter ido sábado no Morumbi. São Paulo jogou muito, ganhou do Flamengo, com autoridade, e deu esperança para o torcedor de novo. Só quando você olha a tabela está ruim. Ao mesmo tempo, são 8 pontos na frente, atrás do líder. Em 2008, São Paulo estava, na primeira rodada do retorno, 12 pontos atrás do líder. E foi campeão. Valeu, gente! Por esse vídeo é isso. Até a próxima. Aquele abraço.